E outra, por que é tão diferente a mineração do Bitcoin e a corrida do ouro do Bitcoin? Porque por mais que eles deem esse acesso, o Bitcoin está na fase de monetização, entende? Por mais que BlackRock queira vender via ETF, ou por mais que algumas pessoas consigam minerar e outras não, hoje todo mundo tem acesso a Bitcoin através das exchanges, de on-ramps, de P2P. A gente consegue comprar Bitcoin no momento precoce de monetização. E para mim não tem a ver com a mineração, não tem a ver com a corrida do ouro nesse ponto. Para mim todo mundo tem acesso a uma reserva de valor em estágio precoce de adoção e que pode sim criar uma redistribuição, uma reprecificação do sistema financeiro e uma redistribuição de riqueza. Porque se a gente sabe que o sistema Fiat está colapsando e que os governos não vão voltar para o padrão ouro, porque eles mesmos já destruíram o padrão ouro, eles monopolizaram o ouro, confiscaram das pessoas, né? Assim como os piratas roubavam entre si o ouro um dos outros, e Inglaterra e França brigavam e roubavam o ouro um dos outros, o governo americano confiscou o ouro das pessoas. O governo americano roubou a população. Então, isso já aconteceu. Eles conseguiram centralizar e monopolizar o ouro. Com o Bitcoin, isso não tem como acontecer. Claro, se a pessoa deixar na exchange, se baixar um decreto, um feriado e o governo pressionar as exchanges, pode acontecer. Mas, diferentemente do ouro e de fiat da poupança brasileira na época do Collor, Bitcoin, todo mundo pode ter o seu Bitcoin na sua carteira sem depender de ninguém. Pode criar uma seed na sua própria cabeça e mandar seus Bitcoin para aquele endereço. Não precisa de ninguém. Tá, e o governo não pode monopolizar o Bitcoin? Monopolizar as mineradoras? Pode tentar, mas não vai conseguir. Porque tem um gráfico que mostra que a maior parte do ouro, né, do Bitcoin, tá com as pessoas. Porque a maior parte já foi minerada. E já tá com indivíduos. Não tá com BlackRock, não tá com ETF, não tá com mineradores. A maior parte do Bitcoin tá com indivíduos que mineraram lá no início. E quando o preço sobe, esses indivíduos vendem. E vendem tanto para P2P, ou vendem entre si, ou usam para comprar coisas de forma direta. Ou seja, para mim, a grande questão não tá em vender pá. A grande questão agora não vai enriquecer quem vende pá, BlackRock. Não, vai enriquecer quem tiver Bitcoin. Porque ele está em fase inicial de monetização, diferente do ouro, que já tinha sido monetizado. Então, olha como esses próximos 10 anos são sim a corrida do Bitcoin, mas não porque descobriram uma nova jazida ou porque agora tem ETF, mas porque todos os sinais estão apontando para ele ser sim uma nova reserva de valor em adoção. Galera que tem Bitcoin, que está comprando Bitcoin, que está nos acompanhando aqui, não venda seu Bitcoin para BlackRock. Tá vendo? Não venda seu Bitcoin para BlackRock. Segura. Voltando, então, faltou a gente comentar sobre aquele primeiro ponto, né? Eram 2 pontos, lembra que eu trouxe aqui? O primeiro era, MicroStrategy está acumulando Bitcoin nos seus caixas e nesse último ano as ações da MicroStrategy bombaram, né? Uma empresa que não era assim tão interessante, assim, no sentido de que os investidores queriam, né? Como uma Apple, como uma Meta, né? Não era uma queridinha, uma ação queridinha. E performou melhor que Bitcoin. Então, olha o sinal que isso dá. Então, justamente. E aí, eram esses 2 pontos. E o segundo ponto era essa corrida, né, entre MicroStrategy e BlackRock ali comprando o Bitcoin. Sobre isso a gente já falou. Então, vamos falar sobre as ações da MicroStrategy. Olha que movimento interessante. Teve isso acontecendo esse ano, está acontecendo. E tem um outro evento que aconteceu nas últimas semanas, que inclusive tu fez um vídeo no Instagram, que uma mineradora de ouro anunciou que ia começar a comprar Bitcoin e colocar nos seus caixas. Boa. Carol, o que aconteceu com as ações dessa mineradora de ouro? Conta pra nós. Bom, primeiro que eu não fiz o vídeo, eu só postei ali que isso estava acontecendo. Então, ainda não tem vídeo, mas vamos falar agora, né, sobre isso. Porque a gente faz tanta coisa que a gente não sabe o que é vídeo. Não, a gente conversa tanta coisa aqui, exatamente, que eu já achei que já tinha um reel sobre isso. Mas poderia, só não deu tempo de fazer. Então, teve uma mineradora de ouro, esqueci o nome agora, vou pesquisar aqui, que eles anunciaram, que eles anunciaram que iam começar a comprar Bitcoin. Na verdade, eles iam comprar uma empresa que tem exposição a Bitcoin. E eles comprariam 24 mil BTC, ou seja, uma compra bilionária. E aí a galera começou a desconfiar. Primeiro ponto, Nilan Resources envia cartas de intenção para adquirir 24.800 Bitcoin. Isso. Então, eles anunciaram que iam comprar Bitcoin. Mas eles iam comprar Bitcoin através de uma outra empresa, tá? E aí, o que aconteceu? Fuzuê, Twitter em polvorosa, a ação subiu 1.500 vezes. Não, 1.500%. 150 vezes. E aí, para mim, isso foi muito sinal.
Mas no fim das contas, muito sinal por um lado, mas no fim das contas o que eles fizeram foi um pump and dump, tá? Ou seja, uma mineradora de ouro, e aí, pra mim, é isso que tá o sinal. Uma mineradora de ouro comprando Bitcoin. Primeiro ponto. Tanto faz se isso é verdade ou não, tá? Mas olha que apelação, uma mineradora Sim. de ouro ter que anunciar que vai comprar Bitcoin para se mostrar valiosa. Esse é o sinal por trás disso. Porque no fim das contas, não quer dizer que eles compraram, era só uma carta de intenção, mas só em fazer uma carta de intenção, a ação dessa mineradora subiu 1.500%. E aí, o que está por trás disso? Por que a galera começou a desconfiar? Porque era uma mineradora com 5 milhões de market cap, desse tamanho, para comprar 24 mil BTC, que seria cerca de $1 bilhão. A galera começou a desconfiar. Ok, Sim. queridos, de onde é que vocês vão tirar dinheiro para comprar 1 bilhão se vocês valem 5 milhões? E aí, o que aconteceu depois? Rolaram essas desconfianças. O CEO da empresa picou a mula e disse que não sei de onde é que eles tiraram isso, não sei de onde é que saiu essa carta de intenções. Então, qual que é o resumo da ópera? É uma empresa reguladinha, né? Bonitinha, mineradora de ouro, fazendo pump and dump com a sua própria ação. Ou seja, eles disseram que, Manipulando ali o mercado. que iam comprar Bitcoin, e o Bitcoin não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, isso só diz respeito à própria ação da mineradora. O quanto eles fizeram um pump and dump com o seu próprio ativo. Isso, na verdade, só mostra como o Bitcoin é bom, né? Sim, porque na verdade, olha o sinal que está por trás disso. Se uma mineradora de ouro, que é o ativo reserva de valor milenar, está usando Bitcoin para fazer um pump and dump, é sinal que o ouro já está precificado. As pessoas querem, na verdade, que as empresas tenham lastro agora em Bitcoin, não mais em ouro. Então, aí a gente tem esses dois casos. Tem a MicroStrategy colocando Bitcoin nas suas caixas e ações subindo, e a gente tem esse caso que aconteceu na semana passada. Aí eu me pergunto, se outras empresas se derem conta disso, o que vai acontecer, Carol? Já estão se dando conta. Porque olha o poder que isso tem. E aí, por isso que a gente entra na febre do ouro, né? Porque isso vira uma corrida. Claro. Porque assim, se o sinal é esse, se colocar Bitcoin nos caixas, ter exposição a Bitcoin, faz com que o meu ativo valorize, então eu vou botar. Com certeza. Não importa mais o que eu... E aí é o que o Saylor falou lá na Bitcoin Atlantis. Não importa mais minha opinião de Bitcoin. Não importa mais se eu gosto de Bitcoin. Não importa. O que importa é o que o mercado acha. E aí tem a ver com o que o próprio Jamie Dimon da JP Morgan falou esses dias. Ele é um hater de Bitcoin, ele não gosta de Bitcoin. JP Morgan tentou e comprou Ethereum lá antes do primeiro bloco. Então eles não gostam de Bitcoin porque tem outros interesses por trás de estimular outros protocolos. O que o Jamie Dimon falou? Não importa mais o que eu acho. Não importa mais. E olhem como tudo isso tá. Qual a verdade por trás disso tudo, né? Qual o sinal por trás disso tudo? Não importa mais o que o mercado acha, porque o preço já tá falando. Olha o que aconteceu com a MicroStrategy. Eu tenho um gráfico aqui. Ela subiu 780% desde julho de 2022. Vou botar aqui desde início do ano agora aqui. Subiu 152% em comparação com 82% da NVIDIA, por exemplo. Olha o que aconteceu com o influxo de liquidez e de volume nos ETFs de Bitcoin. O Larry Fink, da BlackRock, falou que foi o ETF mais bem sucedido da história da BlackRock, foi de Bitcoin. O que isso está mostrando? É o que o Saylor falou, não importa mais. As empresas estão demandando. E quando uma mineradora desse tamanhozinho nos Estados Unidos consegue uma valorização de 1.500%, só em dizer que vai colocar Bitcoin, não é nem em comprar de fato, o que acontece com as outras empresas? Qual o sinal que está mandando? Bom, então todo mundo vai ter que ter um pouquinho de exposição, porque isso dá sinal para o mercado de exposição a Bitcoin e começa a história de reserva de valor e dando lastro para suas empresas, para suas operações, né? Sim, já estou visualizando aqui, Carol, aqueles fundos com várias empresas que têm Bitcoin nos seus caixas. Invista num fundo só com empresas que têm Bitcoin nos caixas. Uma mudança radical de mercado, né? E aí vem um outro ponto, né? A BlackRock é a maior gestora do mundo, americana. Até que ponto isso não tem uma aproximação com o governo americano? E ok, eles não vão voltar para o padrão ouro. Eles não vão lastrear de volta no ouro, porque eles já perderam o padrão ouro. Mas até que ponto governos não podem usar isso nessa guerra cambial que está rolando? A gente vai para macro. Então, se empresas têm esse efeito de valorização, imagina uma economia como a americana, que está vendo as rachaduras aparecer,
dos bancos quebrando, eles imprimindo pra caramba, a dívida deles indo pro teto, cerca de 34 trilhões de dólares, eles não têm como pagar essa dívida impagável. O mundo se apoia no dólar, o mundo não confia em outras economias, China, BRICS, não confia, porque sabe que as regras podem mudar a qualquer momento. Onde se apoiar? Imagina se os Estados Unidos começa a dizer, ok, a gente vai começar a lastrear X% do dólar no Bitcoin da BlackRock. É a história da corrida de hashes, que o Max Kaiser fala também há Aí bastante a tempo, gente né? vai para uma outra corrida. A gente vai para outro podcast, né? Sobre. Uma outra corrida. Mas isso já está acontecendo. Os Estados Unidos já é o país onde todos os mineradores estavam na China, migraram. Sim. Então, olha como as coisas, elas estão super encaixadas. Mas por outro lado, Carol, nessa corrida de hash, se os Estados Unidos lançarem um imposto em cima dos mineradores, um imposto muito alto, a galera também vai vazar. Então, ok, acho que isso é um outro podcast, uma outra discussão, Sim. né, que ainda não está ainda muito bem consolidado com relação a isso. Tem muitas coisas escusas quando a gente fala de governos, a gente não sabe. BlackRock tem ali um lobby muito grande, uma proximidade, como tu falou, com o governo muito grande. A gente não sabe ainda o que está por trás, ali, o que eles podem estar fazendo de esquemas, né? Mas aí a gente está falando da teoria dos jogos, mais do que isso. Não é sobre, o governo vai monopolizar o Bitcoin. Não vai, não tem como monopolizar o Bitcoin. Já não tem como. Eles podem baixar lei, eles podem proibir, mas Bitcoin não é como ouro, não é físico, não tem como encontrar com detector de metais. Eu falo nessa intenção que tu comentou, né, de lastrear o dólar no Bitcoin junto com a BlackRock. A gente não sabe quais são as intenções, o que eles estão visualizando daqui Eu tô especulando aqui, tô dizendo o que a teoria dos jogos pode estar apontando, sabe? Eles podem até ter mineradoras. O governo americano pode ter mineradora e nem sabe. Pode estar planejando imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, porque eles são os únicos que podem imprimir dinheiro. Sim. Eles são as impressoras do mundo, né? E nem só o governo americano, a gente tá falando de qualquer governo, né? Vai saber, El Salvador, né? Enfim, a Rússia, vários países, a França, a Europa, a gente não sabe, pode ter países aí que estão minerando e a gente nem desconfia. Isso aí, e tem vários endereços. E tem vários endereços que estão surgindo que a galera tá monitorando de um endereço que tá comprando, tipo, 100 Bitcoin por semana ou por mês, sabe? Quem que tem liquidez e grana nesse montante para comprar 100 Bitcoin, assim, certinho? E aí por isso que se especula que pode ser algum país começando a comprar, mas só vai falar depois, né? Não vai avisar antes. Eles vão comprar primeiro, para depois avisar que compraram. E aí o que eu tô trazendo aqui não é no sentido de, os governos vão monopolizar o Bitcoin. Não vão. Porque não tem como monopolizar a rede Bitcoin, né? Os nodes, que é as pessoas comuns que rodam. Mas a gente tá vendo o início da corrida do ouro do Bitcoin empresarial, entre pessoas, entre empresas, entre ETFs, entre gestoras, entre fundos. A próxima corrida é governamental, é das impressoras. Assim como governos compraram ouro e se degladiaram por ouro por milênios, que é o que a gente tava falando no início, né, Cacá? Da França armazenando, pintando seu portão de ouro para esconder o ouro porque ela não queria que outros países roubassem o seu ouro. Mas aí vem um outro ponto, para finalizar esse ponto de países na corrida pelo Bitcoin. Diferentemente do ouro que os países conseguiam roubar uns dos outros, tu aponta uma bomba, um canhão pro castelo do rei, do presidente, tu aponta, sabe? Uma arma nuclear, tu aponta ali pro país, para quem tá no governo naquele momento, tu consegue forçar, tu consegue roubar o ouro, tu consegue invadir o país e roubar fisicamente o ouro. Com o Bitcoin não tem como. Com o Bitcoin não tem como, através da violência, roubar. Como acontece com coisas físicas. O Bitcoin, como é digital, ele força a colaboração. Então, se as pessoas não colaborarem, não vai ter, pode jogar uma bomba. Não vai conseguir roubar o Bitcoin daquele país, ou daquela pessoa, ou daquela empresa, sabe? Porque não é físico. Por ser digital, é informação. Então, os governos e as pessoas e as empresas podem ficar, ok, pode jogar uma bomba em mim, eu nunca vou te dar. E isso desestimula a guerra. E é por isso que vem toda a narrativa de Bitcoin ser uma revolução pacífica, porque ele estimula a colaboração e não a ameaça, não a violência, porque como é físico, tu pode ameaçar alguém para pegar, né? Como é que acontece o roubo hoje em dia? Uma ameaça e tentam te roubar. Agora, com o Bitcoin, como é pura informação, podem até tentar, mas não vai ter efeito. Vai ser só destruição pela destruição, não vai tirar nada daquilo ali. Então, o Bitcoin incentiva a paz, incentiva a colaboração, incentiva a diplomacia e não a guerra, não o embate, porque no fim das contas a guerra também é usada como pretexto para imprimir dinheiro, né? Mas enfim, já foi e eu fui para a guerra, para a corrida do ouro de forma governamental, mas tudo começa com esse efeito borboleta inicial, né?
Que é, Eu já até ok, anotei aqui, Carol, já até anotei. Próximo Bitcoin, próximo podcast, como que o Bitcoin incentiva a paz. total. E esse Um vai bom longe também. podcast. É um bom podcast. Acho que tem muita gente que ainda não se deu conta, né, de como que isso acontece. Aliás, quem faz o Bitcoin Starter, pessoal, tem um módulo, o primeiro módulo do nosso curso, inclusive, é sobre macroeconomia. Ali você tem uma enxurrada de informação onde você entende como que o sistema financeiro ficou do jeito que ficou, né? Como que a gente chegou até o ponto que estamos. Então, se você não sabe a história do dinheiro, não sabe o petrodólar, do que é petrodólar, né? O que é o padrão ouro, né? Esses movimentos históricos que aconteceram no dinheiro, até a gente chegar ao momento de hoje, com as moedas perdendo valor do jeito que estão perdendo valor, né, Carol? Muito rápido, em movimento acelerado. O primeiro módulo do curso é completamente sobre isso, em várias aulas sobre isso.